Sagrado, primeira carta de Paulo ao seu filho Timóteo. Deixando lá, irmãos. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Nosso Deus é atemporal, Ele nos age em todos os lugares. Glória a Deus. A missionária Rosana até mandou outro dia a foto do pescando, né? Um peixe grande. Aquele é peixe americano, porque o nosso aqui de pesca aqui, meu Deus do céu. Só cocolota e curri e baiacu. E bichone. Irmãos, capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do versículo de número 14. Vamos pensar só 3 versículos, tá bom? 14, 15 e 16. Você encontrou? É uma carta pastoral, irmãos, uma carta de aconselhamento. Então, o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo é o seguinte, versículo de número 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com imposição das mãos dos presbíteros. Medita no versículo 15, medita nessas coisas e ocupa-te para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E o versículo 16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Como eu disse para você, é uma carta pastoral e incentivadora. Então você percebe que no versículo de número 14, Paulo está chamando a atenção de Timóteo, porque Timóteo ainda era um jovem, porém exercia uma liderança dentro daquele contexto. E naquela época era muito difícil você ouvir o jovem, até porque o presbítero, no significado do presbítero é ancião. Até para ser um presbítero tinha que ser muito mais idoso, mais velho, mais experiente. Timóteo não, era apenas um jovem que foi chamado por Deus. E Paulo está dizendo, não despreze o dom que há em ti, porque o dom que há em ti, primeiro, foi revelado através de profecia. Segundo os presbíteros, a igreja foi testemunha do teu chamado e da tua vocação. O que Paulo diz nas entrelinhas é o seguinte: você não caiu de paraquedas, você não é qualquer pessoa, você não chegou do nada. A igreja te reconhece, há testemunha, houve posições de mãos, está aí para todo mundo ver. Então não despreza, porque Timóteo tinha um conceito meio que de baixa estima, aquela pessoa que tem de Deus, mas não queria se posicionar. Então Paulo diz, se posiciona, não despreza o dom. Esse é o primeiro conselho. O segundo é, medita em tudo isso, ocupa-te nessas coisas. Porque o que está acontecendo hoje é que as pessoas não querem se ocupar nessas coisas. Que coisa, irmãos? Exatamente no seu chamado, na sua vocação, não quer ser constante. As pessoas têm uma facilidade enorme de estar e não estar ao mesmo tempo. Ficam oscilando no meio do caminho. Deus não quer isso. Ou você não pode ser morno, né? E frio. Você não pode ser, ou você é quente ou você é frio. Morno não pode ser. Em resumo, você não pode ficar em cima do muro. A gente precisa decidir a nossa vida. E isso não serve para qualquer área da nossa vida. Claro que aqui está falando num contexto espiritual e ministerial. E o terceiro, e eu quero entregar o microfone, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas. São 3 conselhos aqui interessantes. Primeiro, tem cuidado de ti mesmo. E depois ele disse, depois de cuidar de ti mesmo, agora você vai cuidar da doutrina, perseverar na doutrina. Por que isso é interessante? Porque se eu não cuido da minha vida, irmão, se eu não cuido de mim mesmo em Deus, não vai adiantar eu pregar, não vai adiantar eu ensinar. O que está acontecendo hoje é que as pessoas têm receita para todo
todo mundo, mas para elas mesmo não serve. As pessoas querem aconselhar todo mundo e tem Deus para todo mundo, mas quando é a sua vez de viver a sua vida em Cristo, de se converter em Cristo, de andar em Cristo, não serve. Você já percebeu isso? Não consegue cuidar de si mesmo, quer cuidar do outro. Se eu não tenho capacidade de cuidar da minha vida, irmão, eu não consigo cuidar da vida do outro. Se eu não tenho capacidade espiritual de me doutrinar e me capacitar, eu não tenho capacidade para cuidar da vida do outro. Então Paulo está dizendo, cuida da tua vida, Timóteo. A tua vida é interessante, a tua vida é importante. Ah, mas porque disseram, falaram, aconteceu? Esquece isso, foca na tua vida, olhe para você. A gente não quer olhar para nós, irmãos, é por isso que tem gente se frustrando, porque o nosso espelho sempre é o outro. Comece a olhar no espelho, perceba a maravilha que Deus fez na tua vida, então cuide de ti. Hoje a gente fala, né, cuida da tua vida, mas aí é meio agressivo, não é? Paulo falou a mesma coisa para Timóteo, só que desse jeito, cuida de ti, Timóteo. O que Paulo está dizendo é, deixa a vida dos outros de mão e passa a cuidar da sua. Assim você vai dar bem. E ele se diz o seguinte, e aí você persevera nessas coisas, na doutrina, fazendo isto, salvará tanto a ti, como aqueles que te escutam, ou os que te ouvem, dependendo da tradução. Então Paulo dá um conselho interessante, Timóteo, você quer salvar a sua vida? Então cuida da tua vida, olhe para você. E aí olhando para você, Timóteo, você vai cuidar da tua vida, você vai salvar você, e vai salvar também os outros. Aqueles que te escutam. Por que Paulo diz isso, irmãos? Isso é muito importante. Porque dependendo de quem te escuta, ele vai definir se você tem autoridade ou não. Você já percebeu que tem gente que fala, profetiza, roda, fala em língua estranho, parece que chama de labareda de fogo, sei lá, com esse contexto pentecostal, mas a pessoa, pastor Ramiro, não é modelo para ninguém, não é exemplo, todo mundo tem a sua vida. Então, se eu, irmãos, não tenho condição de cuidar da minha vida, a pessoa sabe quem sou eu. Quantas pessoas já vêm falar para mim, tem pastor tal, tem fulano de tal, mas eu não consigo ouvir aquela pessoa. Porque aquela pessoa vive uma vida dupla. Ela diz que é crente, mas fora da igreja fala palavrão, fala isso, fala aquilo, amaldiçoa, fala de todo mundo. Irmão, eu já ouvi coisas da igreja que não tinha que sair de ímpio. Ímpio veio falar para mim coisas da igreja que não era para sair. Então, como que é o culto da família, o primeiro culto do ano? Vamos começar a olhar para a nossa vida. Vamos estar disciplinados, irmão. Disciplinar a nossa vida. Vamos tomar cuidado com o que a gente vai falar, com quem a gente vai falar, e se há necessidade de falar. Aleluia, obrigado. Se eu não fizer isso, acaba que a igreja não cresce, a igreja não prospera. Eu falo um pouco em geral, tá? A igreja não prospera, você fica com o coração inflamado, outro fica sentado, ninguém consegue adorar, ninguém consegue estar em comunhão. E aí, onde está Cristo nisso? Me responda, onde está Cristo nisso? Aí passa a ser só apenas um ajuntamento de pessoas. E não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Paulo diz que quando a igreja se reúne, tem uns que têm salmos, outros profecias, outros oram, outros louvam. Tudo isso para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, se a igreja está nesse ambiente, tem um propósito. Não é só de reunião, não é só agremiação de pessoas, não. A igreja está aqui porque nós entendemos quem é o Deus que viemos adorar. Então, estejamos